Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sevocast. Hoje eu tenho um grande prazer de falar sobre um livro que foi divisor de águas na minha vida, no meu desenvolvimento pessoal, Os Segredos da Mente Milionária, de Harvey Eker. Esse livro, ele foi publicado em 2005, tem mais de 1,5 milhão de cópias vendidas, é um best-seller e o Harvey ensina a como ter uma mente milionária, uma mente empreendedora, né? Como ter um desenvolvimento pessoal para você ter um crescimento tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal. Ele fala em alguns trechos, né? Por exemplo, esse aqui que eu vou ler, a maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Para mim, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. Exatamente isso que eu penso também sobre dinheiro. O livro, ele é dividido em duas partes, né? O seu modelo de dinheiro é a primeira parte e os arquivos de riqueza é a segunda parte. São 17 modos de pensar, agir que se distinguem os ricos das outras pessoas. E ele traz vários insights a cada capítulo, ele deixa um trecho de princípios de riqueza e também traz ao final de cada capítulo, né, palavras de afirmação. O segredo da mente milionária, eu tenho uma mente milionária, você deveria fazer tal coisa, você deveria pensar e agir dessa forma nesse tipo de situação. Então, o Harvey, na sua história, ele é canadense, ele começou a trabalhar com 13 anos de idade, vendendo sorvetes e entregando jornais, e frequentou a faculdade um ano, depois ele abandonou a faculdade e foi atrás de empreender. Ficou alguns anos tentando, até que ele conseguiu uma empresa fitness, né, do ramo fitness. Depois de 2 anos e meio, ele vendeu essa empresa e se tornou milionário. Só que a parte interessante é que após 2 anos que ele se tornou milionário, que era o seu desejo, né, inicial, ele quebrou. E ele fala exatamente isso, que assim, ele não tinha a mente milionária, porque a riqueza, ela não está em bens, em ter coisas, se está na mente de uma pessoa milionária. A riqueza está na busca do conhecimento e na busca de administrar todos os ramos da sua vida e estar em equilíbrio aquilo lá. E não é um valor que seja um valor monetário, né? Que sejam quantificados em questões de bens, entende? E nós traremos aqui com o livro, eu deixei aqui ao lado alguns insights que eu acho que é importante ressaltar do livro, que a partir de hoje nós faremos essa análise dessa maneira aqui no Sevocast, de cada livro individualizado, a maneira que o livro entrega a sua mensagem principal. Esse livro, ele fala sobre dinheiro, óbvio, né? Milionário, então é uma pessoa que tem muito dinheiro. E ele fala exatamente isso. Qual que é o seu modelo de dinheiro? Você já ouviu falar muito sobre dinheiro, né? Desde a infância. E o dinheiro era associado a coisa ruim, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é gente desonesta, dinheiro, quem tem muito dinheiro é gente corrupta, é gente ruim. Então, o seu modelo mental, o seu conceito sobre dinheiro era um conceito em sua essência negativo. E você via as pessoas que tinham muito aporte de capital como pessoas em que não mereciam a sua atenção e o seu reconhecimento e a sua admiração, porque ele muda a maneira como que você observa essas pessoas que são milionárias. Não como uma ótica pejorativa, mas com uma ótica, pelo contrário, de admiração e de saber que foi construído o patrimônio ao longo de uma trajetória, de uma história e de uma sucessão de fracassos para que o sucesso possa ter sido realizado. Então, ele traz, que ele fala assim, que a riqueza não está relacionada à quantidade de bens, né, e sim na mentalidade, e que a mentalidade de pessoas que têm dinheiro é a mentalidade que eu vou fazer isso, colocar aquilo ali como propósito e realizar, e não ficar se justificando, né? Pessoas pobres sempre se justificam, né, com relação a dinheiro, a lugar, a ambientes, a trabalho. Então, ele fala que as pessoas que obtêm riqueza são as pessoas que não perdem o foco,
São pessoas que programam a sua vida, que entram no jogo para ganhar. Não pessoas que entram no jogo pensando em empatar, em perder. A pessoa que tem a mente milionária, ela entra no jogo para ganhar. E assim, e todo o seu esforço será recompensado. Ele traz esse insight que no final vai valer a pena. É só você ter paciência, buscar focar naquilo que você quer e isso trará resultados. Ele, inclusive, traz uma parte que eu acho muito legal, bem didática mesmo, como eu havia dito, né? Ele coloca lá numa fórmula que P mais S mais A é igual a R, ou seja, pensamentos trazem sentimentos, sentimentos trazem ações e ações trazem resultados. E é através do resultado que vai trazer riqueza. E aqui eu separei uma parte do livro para vocês, essa parte aqui que fala exatamente isso, né? Que as pessoas de sucesso, elas criam o seu próprio espaço, entram no jogo para ganhar. E as pessoas com mentalidade pobre entram no jogo para não perder. É uma parte muito importante. E ele fala que um dos princípios da riqueza, de uma meta, né, de ficar milionário, ele fala essas palavras de afirmação. A cada final do livro, ele fala declaração. A minha meta é ficar milionário. E mais ainda, eu tenho uma mente milionária. A cada final de capítulo, ele fala isso. E fala assim, ações da mente milionária. Liste por escrito 2 objetivos financeiros. Renda anual, patrimônio líquido. Depois ele dá outra didática e dinâmica. Vá a um restaurante, peça um prato caro sem perguntar quanto que é. Se a grana estiver curta, é aceitar dividir. Aí ele sempre dá uma meta e fala do princípio da riqueza. Se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas caso sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Então, todo o livro são vários insights que é super importante você que está na busca de um crescimento pessoal, de um crescimento profissional, de empreender, né? Igual nós estamos fazendo aqui, igual eu faço. O dinheiro é resultado, riqueza é resultado. Ele declara aqui num dos princípios da riqueza. Saúde é resultado, doença é resultado. O seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Então, ele fala que o óbvio precisa ser dito. A falta de dinheiro é o efeito, mas onde está a causa? Ela se resume ao seguinte, a única maneira de mudar o seu mundo exterior é modificar o seu mundo interior. Então é isso. Aqui no nosso slide, eu trago para vocês o modelo mental da maneira como ele esclarece no livro, né? Modelo mental. Sua forma de pensar determina os seus resultados financeiros. Termostato financeiro regula inconscientemente quanto dinheiro você atrai e mantém. E a programação, a sua crença sobre o seu conceito, né, sobre dinheiro foram instaladas desde a infância. E aqui o seu modelo de dinheiro, né? Prosperidade, resultados financeiros visíveis na sua vida. O que você tem de conceito de prosperidade? O que seria prosperar? Ele faz você refletir, é uma coisa até filosófica no livro, né? Os seus comportamentos, suas ações diárias relacionadas ao dinheiro. O que você está se programando com relação a esse comportamento diário, mensal, para lhe trazer dinheiro. A terceira, as suas crenças, qual que é a programação mental sobre o merecimento do dinheiro. E quarto, as origens, né? As mensagens absorvidas na infância e na adolescência e as pessoas que você vislumbrava de sucesso. Se são pessoas que foram lá por merecimento ou se não, se foi ali por, às vezes, sucessão, herdou alguma coisa, ou se foi sorte do destino, né? Se alguém fez alguma aposta alta em algum tipo de monetização de risco e isso lhe trouxe uma riqueza financeira, entenda, se você investir em tigrinho, da mesma maneira que você vai ganhar, você vai perder, certo? Eu tô brincando aqui, parafraseando uma filósofa pré-socrática da humanidade aqui, Dona Dilma Rousseff, mas é verdade, entendeu? Da maneira que você vai ganhar, você vai perder. Então, o que acontece? É exatamente isso, cara. Então, se você quer ganhar um dinheiro muito rápido, investe muito esforço nisso e acha que aquilo ali é a única maneira, cara, o abismo, ele é tão claro
com o céu e o ápice da montanha. Se você está vendo ali uma coisa alcançável, uma coisa enorme, gigante, tal, o abismo ele está da mesma proporção. Então você tem que buscar uma coisa que é proporcional a você e ir atrás disso, do conhecimento. E aqui ele fala do seu modelo financeiro programado na infância, o que define agora o que você acredita, né, por merecer. E aqui os arquivos de riqueza, que é a segunda parte do livro. O primeiro fala sobre o seu modelo de dinheiro, que você entende sobre ganhar dinheiro, sobre ter dinheiro, sobre o que fazer com dinheiro. E aqui os arquivos de riqueza, identificar seus padrões atuais de pensamento sobre dinheiro, estudar os 17 arquivos mentais que os distinguem, os ricos, né? Isso Napoleão Hill também fez na virada do século XIX para o século XX. Ele foi atrás de todas as pessoas ricas na época, fez uma entrevista com todos eles de diversos segmentos e ele conseguiu formular um modelo mental e hábitos que os diferenciavam de outras pessoas. Às vezes uma pessoa que nasceu de uma origem humilde, mas ela não teve às vezes as mesmas oportunidades de uma pessoa que teve uma origem um pouco melhor e teve umas oportunidades, às vezes o resultado ao longo do tempo são diferentes. Então, a pessoa saiu de uma origem humilde, mas ela teve várias situações em que ela superou, que ela conseguiu moldar o seu modelo mental e chegar a um patamar de ser uma pessoa milionária. Às vezes, uma pessoa que nasceu de uma situação melhor, ela se acomodou da maneira como sempre foi conduzida a vida das pessoas do seu ambiente, das pessoas em que ela convivia, das pessoas que ela vislumbrava que tinham sucesso na vida e teve ali a oportunidade de estar próximo e de absorver conhecimento, igual a história do pai rico e do pai pobre, de Robert Kiyosaki. Ele põe dois indivíduos que estavam com ele, o pai mesmo biológico, que era academicista, e o pai, né, na verdade, o padrasto, que sempre buscava situações melhores e que não foi para esse lado academicista e que foi buscar conhecimento e uma maneira de se sobressair no meio do mar de gente, mar de oportunidades que existiam para obter sucesso. E o sucesso ele vem de várias situações de risco, de vários momentos de frustrações que a pessoa consegue se superar ali e é um degrau após o outro, um tijolo após o outro, você vai construindo a obra da sua vida, vamos dizer assim, né? E aí ele fala que após você estudar esses 17 modelos mentais, você tem que reprogramar as suas crenças limitantes e trocar por arquivos de abundância. Ele fala uma parte fantástica, né? Se você identifica a pessoa que está ao seu lado, se o modelo mental dela é de abundância ou de riqueza. Eu identifico isso todo dia ao acordar, né? Por exemplo, a minha esposa, o modelo mental dela é de escassez, não é de abundância. E a gente está trabalhando isso aí para ela melhorar essa parte aí. Mas o modelo mental dela é de escassez. Por quê? O se sentir confortável ao acordar, ter aquele café da manhã colonial, ter aquele momento ali do café da manhã, se preparar para o dia de trabalho, tem toda uma cultura e todo um esforço de energia, de tempo. Eu já sou totalmente diferente. O meu é um café pretinho passado no saco. Entendeu? O meu negócio é só isso de manhã. Eu não consigo me programar para ter essa cultura, para me alimentar, ficar ali, perder aquele momento da manhã, porque o meu modelo mental é o modelo da abundância, não é da escassez. Eu prefiro produzir e estar em propósito de algo e depois me alimentar. Não vem como preferência e como prioridade. Então, você mudando as suas prioridades ao longo do seu dia e da sua vida, você muda e o seu resultado vem. Não tem como você ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. O resultado só vem quando você pratica coisas diferentes. Você vivencia a modificação de hábitos. Você se programa, entendeu? A mudança só vem quando você se propõe a mudar. Ela não vem fazendo a mesma coisa sempre.
como se fosse um passe de mágica ou uma programação de IA. Gerar a mágica. Amanhã estarei bombadíssimo e assim, totalmente diferente. Não tem como. É aos poucos. Então, aqui no segundo capítulo, né, Arquivos de Riqueza, ele fala sobre o agir. Exatamente isso. Pratique novos comportamentos aliados à sua mentalidade de riqueza. E aí ele dá exemplos de arquivos de riqueza. Pessoas ricas assumem responsabilidade total sobre seus atos, focam em oportunidades, valorizam aprendizado sobre o dinheiro. Pessoas comuns, pessoas pobres, você fala assim, sentem-se vítimas das circunstâncias, concentram-se em obstáculos, evitam assuntos financeiros. A diferença entre a riqueza e a escassez está nos padrões mentais e nos comportamentos. E aí ele fala uma coisa que eu achei fantástica. Ele fala assim, ó, dei-me 5 minutos com alguém e eu poderei prever seu futuro financeiro observando como ela fala sobre dinheiro. E ele fala também aqui, palavras, né? O vocabulário que você usa revela suas crenças profundas sobre dinheiro. As atitudes diárias refletem a sua programação financeira interna e os resultados, a situação atual, consequência direta do seu modelo mental. E concluindo, questione as suas crenças, identifique os padrões limitantes sobre dinheiro, modifique-os, adote novos arquivos mentais sobre o pensamento de escassez por mentalidade de abundância, pratique consistentemente, devolva hábitos alinhados com a prosperidade que deseja alcançar. A verdadeira transformação financeira começa de dentro para fora. Mude a sua mente, mude seus resultados, mude você mesmo, tá certo? E ficamos por aqui, tá? Mais um episódio do Sevocast, hoje falando sobre os segredos de uma mente milionária. Fica aí os insights, espero ter contribuído de alguma maneira com você. Nos siga nas redes sociais, no Instagram e no YouTube e compartilhe nosso conteúdo se fizer sentido para você, tá certo? Um abraço. Tchau, tchau.